Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal e nós estamos aqui continuando os estudos sobre a Santa Teresa d'Ávila e as moradas do castelo interior. Hoje nós vamos falar apenas da primeira morada, mas é bom lembrar que eu já fiz um estudo sobre a Santa Teresa d'Ávila no meu vídeo anterior. Eu vou deixar aqui uma referência para que vocês possam ver depois se quiserem. A Santa Teresa d'Ávila viveu no século XVI, em um contexto histórico de grande mudança no mundo, e ela foi uma grande restauradora espiritual da Igreja Católica, neste momento tão confuso da humanidade, que foi o momento em que a Igreja sofreu a reforma protestante. Existiu uma época também das grandes navegações que mudaram a concepção do homem em relação ao mundo, um momento também de grande transição cultural, que foi o renascimento cultural. Então, a Santa Teresa d'Ávila vive nesse contexto. Ela está vivendo num convento de clausura e os seus livros, suas obras falam a essas monjas que estão ali enclausuradas, recebendo essas lições maravilhosas e espirituais de grande profundidade. Então, a Santa Teresa d'Ávila fala para as suas monjas e se tornou, inclusive, mestra da igreja, grande mística, uma experiência espiritual profunda, engrandecedora, que vai trazer até os nossos dias grandes referências para a nossa trajetória, nossa reflexão. É preciso andar com uma percepção ampliada, sem preconceitos, beber nessas águas do século XVI que nos trazem essas revelações, caminhar diminuindo nossas certezas, aumentando as nossas buscas espirituais, principalmente a nossa humildade, como ela mesma recomenda, porque a trajetória espiritual requer humildade, requer consciência da nossa pequenez diante de Deus e também estarmos sempre em oração e vigilância. Vamos aos nossos estudos sobre essa santa, que Deus nos proteja, nos ilumine e nos ajude a caminhar com ela, porque esse caminho da luz é muito profundo e nós ainda estamos bem pequenos para compreender totalmente. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e, muito importante, comentem para que a gente possa dialogar, possa crescer juntos. Aí está a imagem de um vitral muito bonito que mostra Santa Teresa sempre com uma pena na mão e um livro, porque ela é realmente uma grande pensadora que reflete muito sobre quem é Deus, sobre quem somos nós, qual é verdadeiramente o nosso propósito. E essa busca intensa dela vai fazer com que ela deixe esse recado maravilhoso. Né? Neste livro que está aqui retratado, a capa do livro, As Moradas do Castelo Interior, é uma de suas obras. Ela tem outras também de grande importância, inclusive cartas, poesias, mas este livro em especial vai ser considerado a sua obra-prima, porque vai falar profundamente sobre vários estágios evolutivos que ela quer mostrar que na nossa caminhada espiritual é preciso fazer um mergulho interior. Desta forma, ela é inclusive precursora da psicanálise, da psicologia, que desde o século XVI ela já faz essa busca no autoconhecimento. E neste livro, além de buscar Deus, porque Deus está para ela no centro do castelo, na torre do castelo, e nós estamos ainda caminhando para esse centro, esse local onde está sentado Sua Majestade, que é Deus. Então, o castelo, ele vai representar essa trajetória, essa busca interior, para essa descoberta de si mesmo ao encontro de Deus. Teresa d'Ávila, inclusive, é considerada a padroeira dos pedagogos, dos professores, porque a sua pedagogia, que traz no castelo esta metáfora magnífica,
mostra, inclusive, a sua realidade atual, a realidade do século XVI na Espanha, onde ela foi criada, onde ela viveu. E ela vai trazendo elementos para mostrar às monjas que vivem em clausura, aquelas que são suas educandas, esta caminhada. Então, nós vamos ver na sua obra os elementos da Idade Média, os castelos, os calabouços, os guardas do castelo. Nós vamos ver o fosso do castelo, os animais que ficam no entorno do castelo, sendo retratados ali como elementos de aprendizagem. Ela usa também outros elementos da metáfora dessa jornada. O diamante é uma metáfora que ela usa para mostrar que a nossa alma é feita de um diamante. Eu já vi essa referência também, meu pai usava essa referência, que nós somos um diamante bruto. E a forma de caminhar e o nosso labor entre dores e processos evolutivos, vamos eliminando os defeitos, vamos fazendo com que o diamante se torne puro, lapidado. E ela vai trazer também essa metáfora do diamante para a nossa alma. Ela vai mostrar nessa caminhada, nesse caminhar ascendente para Deus, nessa caminhada dia após dia, no cotidiano, na busca que não desiste, na busca que persiste para o crescimento, para o encontro com Deus. Ela vai trazer o diamante, ela vai trazer também como referências evolutivas o bicho da seda, porque o bicho da seda no século XVI é muito importante, principalmente ali quando a gente fala da realidade dos povos do Oriente, que vivem da seda, que é uma matéria-prima fina, a matéria-prima dos reis, inclusive da Idade Média, que tinham acesso à seda. E o bicho da seda vem mostrar que é preciso um mergulho interior, um isolamento, é preciso construir essa seda no entorno, e na medida em que se constrói esse fio delicado, ele é capaz de nos transformar também. Então, na medida em que nós buscamos o silêncio, o isolamento, a oração, e buscamos construir em nós essa mudança, também transformamos o casulo que é benéfico para outros, para a humanidade, para ser utilizado para esse fio tão fino, tão delicado, e também nos transforma de lagarta nesse ser alado, livre da matéria, livre dos preconceitos, dos conflitos interiores, para alçar voo, esse voo espiritual. Ela traz também essas metáforas no seu livro. Eu trago esses dois elementos aqui de comparação também. Por quê? Porque quando nos reportamos ao estudo de Santa Teresa d'Ávila, podemos enxergar também outros caminhos que outras civilizações e outras referências religiosas nos trazem. Quando ela fala assim, existem muitas moradas na casa de meu pai, e traz a sua referência do castelo e das suas moradas, que ela vai descrevendo essa caminhada nas suas moradas, que é um mergulho interior. Nós também podemos perceber esse estudo na China milenária, na Índia milenária, que faz essa referência aos chakras que são 7, e que na medida em que nos desenvolvemos, nós vamos também ter esse encontro com Deus, quando caminhamos do chakra básico até o chakra coronário. Você pode ver o meu estudo também sobre os chakras, que é esse despertar espiritual, que saímos das coisas básicas, daquelas questões que falam sobre desejos, que falam sobre prisões materiais, e caminhamos evolutivamente até nos desenvolvermos no chakra coronário, que é o 7º chakra, que está no alto da cabeça. Então, nós vamos ver esse estudo da Santa Teresa na medida de mostrar o castelo interior,
e também podemos fazer uma associação com outras belezas de outras religiões e outras referências, mostrando a grandeza de Deus e a sua capacidade de falar em várias línguas para vários povos de uma mesma verdade, de uma mesma profundidade, porque nós, na verdade, estamos aqui tratando das leis de Deus. E quando Santa Teresa traz a sua pedagogia maravilhosa, ela traz também esse saber que está relacionado com as leis de Deus. Assim como nós, quando percebemos essas moradas na casa de meu pai, podemos olhar o cosmos e perceber a infinidade de planetas que existem, de sistemas solares, de sistemas estelares que existem no universo, e também nos reportarmos a esses planetas que para nós espíritas estão aqui demonstrados como mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo puro, que está na codificação kardeciana e que mostra também uma caminhada evolutiva, nos mostrando inclusive que as leis de Deus, elas são referência a nosso eu interior, mas também a nosso eu cósmico, enquanto ser que vive dentro da unidade da criação de Deus, e que essa unidade da criação de Deus tem leis que regem desde o simples átomo até o infinito. Então, nós estamos estudando isso aqui com a Santa Teresa d'Ávila, mas é importante a gente perceber a grandeza desse trabalho dela, porque enquanto olhamos para o cosmos infinito, ela vai olhar para o eu interior. Ela vai fazer este mergulho interior. Neste post eu trago dois símbolos aqui muito interessantes. Um é o castelo, que ela descreve como sendo assim cíclico, como tendo várias moradas de vários lados, de vários cantos. E aqui o outro lado eu trago uma referência ao movimento da humanidade, evolutivo da humanidade, um movimento cíclico de aprendizado, em que nós estamos sempre abrindo o ciclo, fechando um novo recomeço, uma nova era cíclica de aprendizagem evolutiva. E muitos outros livros, nós vemos essa referência, inclusive naquele livro, A Grande Síntese, do Pietro Baldi, que fala desse aprendizado cíclico, que nós estamos sempre crescendo como se fossem espirais, e aí, de tempos em tempos, nós revisitamos aquele saber de uma forma mais amadurecida. E aqui, nas moradas do castelo interior, na página 28, nós vamos ver a explicação da madre, que ela fala aqui, olha, que ela fala dizendo como é o castelo, e aspas para Teresa d'Ávila, pois consideremos que esse castelo tem, como eu disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras nos lados e no centro. E no meio de todas estas está a principal, que é onde ocorrem as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Então, quer dizer, neste mergulho, o encontro com a alma está no mais central, no mais profundo, é quando a alma encontra a Deus, já nos dando a referência que Deus habita em nós, como nós vemos também no Espiritismo, existe ali uma centelha divina que emana de Deus e que nos conduz, que é, na verdade, a nossa consciência, onde está escrita todas as leis de Deus. Então, dentro da nossa consciência, esse encontro com Deus, com a verdade, ela traz aqui também essa referência. E em sua didática tão plena, muitas vezes ela diz quais são os passos para entrar neste castelo. Ela fala da oração dinâmica, que é possível entrar no castelo a partir da oração. Mas não é uma oração repetitiva e mecânica, é uma oração profunda, com o coração repleto de amor a Deus,
buscando a consciência, esse encontro maravilhoso com Deus e também trazendo passos para esta caminhada. Que ela fala, o primeiro passo, a conversão, se converter a Deus, se tornar ciente da sua presença em nós. Então ela fala da conversão, vai descrevendo esse momento de grande importância, grande profundidade. Ela fala de uma mudança de vida e sempre na certeza que ela fala assim, é preciso ter consciência de mudar a vida para agradar a Deus e não fazer pecados, não é? Que ela fala, inclusive, muito cuidado com o pecado mortal e vai falando dessa necessidade de mudança de vida, de uma mudança de vida para a integridade com Deus, para a verdade com Deus, para estar sempre nessa conexão de verdade, de querer estar realmente numa vida íntegra, moralmente equilibrada. E ela vai falando. E a necessidade de buscar o autoconhecimento. É muito presente isso na fala dela. O autoconhecimento, buscar se conhecer, saber quais são as suas mazelas para que sejam superadas. Buscar saber o nosso propósito diante da vida. As nossas realizações estão voltadas para o projeto divino. Ela fala muito isso. E ela fala também que não existe oração e autoconhecimento sem obras, que nos remonta à frase que Kardec nos traz sempre: fora da caridade não há salvação. Então é preciso realizar obras para o Senhor. É preciso fazer caridade, auxiliar o próximo, buscar as suas leis, as suas lições, amar ao próximo como a si mesmo, fazer bem aos que te perseguem e caluniam. Então, é uma jornada difícil, dura, mas é uma jornada necessária para aqueles que buscam essa integração. Em sua fala, ela também traz, algumas vezes, os guias seguros para entrar no castelo. E ela fala que é preciso saber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para saber quais são os seus passos na caminhada. É o que nós sempre trazemos, é preciso conhecer as leis de Deus, saber as escrituras, meditar, refletir sobre os textos sagrados, para que a gente possa caminhar com segurança. Principalmente nesses tempos insanos, em que o certo e o errado ganharam um relativismo muito grande e nós nos perdemos na nossa caminhada. Então, conhecer a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus, não somente assistir às palestras, mas refletir profundamente sobre a palavra de Deus é importantíssimo para nós sabermos traçar a nossa caminhada. E ela fala também de buscar bons mestres, pessoas experientes, de profundidade espiritual, estudiosos, que possam nos auxiliar, sempre com humildade, a humildade de um aprendiz, daquele que não sabe, daquele que busca, daquele que tem perguntas. Porque os sábios têm perguntas, os tolos têm todas as respostas. Somente os sábios têm muitas perguntas, porque já sabem a profundidade que é esta caminhada. Então, buscar bons mestres é importantíssimo para que a gente possa entrar nesse castelo, encontrar a divindade em nós. E também uma vontade de nunca voltar atrás. Sempre uma persistência, ainda que hajam quedas no caminho, dúvidas, sempre essa busca está na sua frente, sabendo que não tem retorno, não tem outro caminho a seguir, apenas para a luz. Então ela mostra esse guia seguro, ela vai desvendando na sua fala simples, humilde, amorosa, muito tocante, a gente se emociona muito quando lê. E aí vai seguindo esses passos também. Ela deixa claro, muito claro no seu livro, qual é a finalidade dessa entrada, desse mergulho em nós mesmos, que
que é exatamente o matrimônio com Deus, esse compromisso, essa fidelidade com Deus, esse encontro com Deus e nós mesmos, a fusão da alma com Deus. E ela esclarece: não ponhamos limites às obras de Deus. Quer dizer, não venham para mim dizer o que é possível Deus fazer e o que não é possível, porque nós, na nossa limitada visão relativa ainda pequena, não compreendemos o absoluto, as possibilidades que Deus tem de nos encaminhar, de nos levar à sua presença. Então, nós não podemos pôr limites à obra de Deus. Quem somos nós, não é? E eles falam: o Senhor opera na nossa alma. Na medida em que Ele percebe a nossa busca, Ele vem ao nosso encontro, como na parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna, ele corre para os braços desse filho. Então, quando nós damos um passo em direção de Deus, Deus dá 10 passos em nossa direção. E ela vai mostrando isso. Força na caminhada, perseverança, oração, meditação, sempre buscando a nossa consciência, a palavra de Deus, que nós vamos ter esse apoio da divindade. Então, ela vai mostrar para nós como é entrar na primeira morada. E ela faz uma referência à muralha como se fosse o nosso corpo físico, né? E ela fala assim: muitos estão na porta do castelo, distraídos com seus desejos e vícios. Então, muitos estão no entorno do castelo, sem perceber da necessidade de entrar. A maioria da humanidade não percebe a necessidade de fazer esse mergulho interior, desse encontro com Deus, porque todos estamos a caminho da luz, mas muitos estão distraídos. Como é interessante a descrição dela aqui na página 29, já no final, aspas para a irmã Teresa. Mas a vez de entender que há uma distância entre as formas de estar, que há muitas almas que estão ao entorno do castelo, que é onde estão os que os guardam, quer dizer, os guardas do castelo ficam lá fora, e que não se interessam em entrar nele, nem sabem o que existe naquele lugar tão precioso, nem que se encontra ali dentro, nem mesmo os cômodos que contém. E ela vai descrevendo aqui, não é? É isso aí. Ela vai dizendo assim: há almas tão doentes e voltadas para as coisas exteriores que não têm remédio, nem parece que possam penetrar em si mesmas, pois que já se estão acostumados tanto como lidar com os parasitas e as feras que estão em torno do castelo. Nesse momento, ela se refere ao fosso do castelo, essa área de água que geralmente existe em todos os castelos. Ela diz que para entrar no castelo é preciso primeiro atravessar o fosso, que é onde vivem os parasitas, onde vivem os bichos peçonhentos, que são os nossos desejos, que são os nossos apegos ainda na brutalidade material. Então, para que a gente adentre o castelo, é preciso superar essa questão de termos ainda muito apego aos desejos, às futilidades, às vaidades, que isso impede a entrada no castelo. E ela vai descrevendo também: os que já conseguem orar, meditar, entram na primeira morada e ainda trazem os bichos que habitam no entorno. Então, aqueles que sabem orar, que sabem meditar e que buscam entrar dentro do castelo, no castelo interior, conseguem entrar, mas quando entram, ainda levam os bichos que estão lá no entorno, quer dizer, ainda trazem os desejos nesse momento, dessa primeira morada. E quando entram, vão entrar ainda na parte escura, no calabouço, ali embaixo. E mesmo que saibam orar e meditar, ainda correm o risco da queda.
Vejam como ela mostra aqui que é importante ter cuidado com a queda, porque logo que a gente adentra o castelo, a gente ainda não compreende totalmente essa caminhada e fica muito frágil ainda, preso ao nosso passado. E ela coloca aqui na página 40. Havereis de notar que nessas primeiras moradas quase nada chega de luz do palácio onde está o rei, porque embora não estejam escurecidas e negras, como quando a alma está em pecado, está de alguma forma escurecida, em que não se encontra nela, não consegue enxergar. Não por culpa da peça, não sei se me faço entender, mas sim porque, com tantas coisas ruins como cobras, víboras e coisas peçonhentas que entram com ela, já não consegue perceber a luz. Como se alguém entrasse numa parte onde entrasse muito sol, mas estivesse terra nos olhos e quase não conseguisse abrir. A peça está clara, mas ela não desfruta disso por impedimento ou efeito dessas feras e bestas que lhe parecem fechar os olhos para que vejam apenas a elas. Então nós estamos ainda muito frágeis nessa caminhada e ainda trazemos conosco nossas mazelas. E ela fala claramente que nesse movimento é preciso reconhecer a pequenez diante de Deus, desapegar-se dos costumes que desagradam a Deus e cuidado com o fanatismo, guardando sempre o silêncio. E ela fala para suas filhas, quer dizer, suas aprendizes aqui, a necessidade que se tem de ter cuidado para não tomar conta da vida do outro, não tomar conta, porque nesse momento em que se entra na primeira morada, a tendência a se tornar fanático é muito fácil se tornar fanático. E ela coloca aqui, ó, na página 41, compreendamos, filhas minhas, que a verdadeira perfeição consiste no amor de Deus e ao próximo. E com quanto maior perfeição guardamos esses dois mandamentos, mais perfeitas seremos. Toda a nossa regra e as nossas constituições servem apenas como meios para isto guardar com perfeição. Deixemos de zelo indiscretos que nos podem causar muitos males. Cada uma olhe para si mesma. Então, falando aqui da necessidade de não ficar querendo modificar o outro, querendo impor decisões ao outro, sempre tratar o outro com amor. Porque essa caminhada é nossa, essa caminhada é individual, essa caminhada para Deus é solitária. E é preciso fazer essa caminhada sem achar que todo mundo tem que fazer igual a nós. Então, cada um tem o seu movimento, tem seu momento de despertar. E ela deixa muito clara essa questão. De Jesus carregando no colo, né? Que estamos ainda muito frágeis, mas precisamos confiar em Deus e seguir sempre com Jesus. Ela coloca muito isso, essa confiança, seguindo sempre com Jesus. Essa imagem me traz aqui a lembrança de um poema maravilhoso que eu quero ler para vocês, para que a gente compreenda que Jesus está conosco na caminhada sempre, sempre nos orientando para a luz, que são Pegadas na Areia. Esse poema maravilhoso. Aspas. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida, e em cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e precisamente nos dias mais difíceis de minha vida. Então perguntei a Deus, Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu, meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia
são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Então, seguir o caminho do castelo interior, o mergulho no castelo interior, sempre com Jesus, na certeza que Ele está conosco em todos os momentos e principalmente naqueles momentos mais difíceis. Manter sempre a fé e a conexão com Jesus. Eu vou ficando por aqui com essa mensagem maravilhosa, com esse mergulho que fizemos juntos, falando para vocês sempre para mantermos a oração, a meditação, o estudo da palavra de Deus e caminharmos sempre sabendo da presença de Deus em nós. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa seu like, seus comentários. E até mais.